Estamos aqui com mais um vídeo da série 7 6 para o desenvolvimento de resiliência emocional. E no vídeo de hoje vamos falar sobre controle. Como a gente pode ensinar aos nossos filhos que os privilégios são os resultados da responsabilidade, que o mérito é responsabilidade do esforço e o quanto as nossas atitudes geram respostas no ambiente. Então, voltando a lembrar, vocês podem sempre estar usando aquela matrix, pensando no controle como um valor importante para o desenvolvimento de resiliência emocional e as ações comprometidas, que é o que eu vou falar a seguir, como atitudes em direção a essa meta. Então, o que é o controle, afinal? Eu não estou falando aqui de vocês serem pais controladores e controlarem o comportamento da criança. Pelo contrário, eu falo da importância de ensinar que os eventos do mundo não são mera casualidade, mas a resposta de nossas ações. E ensinar isso é uma missão dos pais. Quando uma criança pequena chega reclamando que todos os amigos, por exemplo, estão a excluindo, é muito importante, ao invés de tomar as dores, tentar entender que atitudes da criança acabaram gerando, de repente, essa exclusão. É claro que há casos em que não há nenhum comportamento da criança, e sim um problema da turma. Mas é importante a gente não buscar culpados e a gente tentar entender o que do comportamento da criança ou do nosso comportamento como pais pode modificar para modificar o ambiente. Estabelecer uma noção clara de causa e consequência entre deveres e direitos é algo que parece simples, mas vem sendo negligenciado por muitas famílias. Muitas famílias acabam dando brinquedos ou privilégios para as crianças sem que essas tenham, por exemplo, cumprido com as suas obrigações de estudante, né? Quando os pais são participativos e chamam as crianças para planejar as decisões de uma forma ativa e responsável, eles estão ensinando a criança a parar, planejar, pensar e agir. Por um outro lado, quando os pais são muito autoritários e tomam as rédeas de todas as decisões, as crianças têm a oportunidade de aprendizagem de planejamento negada por eles. Uma criança que pensa tudo sempre acontece comigo tende a ser mais passiva ou até mesmo pessimista, ou pode abrir até um quadro de depressão. Sim, existe depressão na infância e a gente precisa ficar de olho nisso. Muitas vezes, pais veem o controle externo, as crianças aprendem a ver o controle externo a eles e aí aprendem a achar que não há controle nos resultados do mundo. Mostram, por exemplo, pensam assim que a nota não foi boa porque a professora é uma chata e não porque eu não estudei. Mostrar que seus desejos importam e que eles podem fazer uma diferença de escolha promove a sua competência e confiança. Então, a gente trabalhar lá com aquele estilo parental participativo, né, onde os desejos da criança têm importância para que ela perceba que ela tem valor, que é um domínio importante para a saúde mental e mostrar para ela que ela tem controle sobre as suas escolhas. Às vezes a gente precisa ensinar crianças pequenas a fazer escolhas alimentares, por exemplo, ou escolhas de atividades, porque é importante a gente estar mostrando o quanto que quando eu escolho de um lado eu abro mão de coisas do outro e que eu posso controlar o meu comportamento. E aí quais são as dicas para vocês? Será que eu ajudo meu filho a compreender que as coisas não acontecem por acaso e na maioria das vezes são frutos das nossas ações? Quando uma criança chega, então, dizendo que brigou com um coleguinha, é sempre importante tentar entender o que será que ele pode ter feito, mesmo que seja ter ficado mudo ou não ter tentado entrar na brincadeira. A não ação é uma ação, que também gera uma ação no outro. Para poder não ficar sempre culpando e achando culpados, mas também entendendo que a gente pode ter uma mudança no nosso comportamento para gerar uma mudança no comportamento dos outros. Uma outra coisa importante no outro extremo é estar de olho numa coisa que é bem comum na infância, que é o pensamento mágico. Algumas crianças ficam achando que algumas situações são culpa dele. Por exemplo, a separação dos meus pais é minha culpa, ou a doença de alguém é minha culpa. E isso, num caso extremo, pode até indicar alguns sintomas obsessivos compulsivos, né? Quando a criança começa a realizar rituais para manter a família em segurança, por exemplo. E é muito importante explicar
que algumas situações não são culpa dele? Será que eu ajudo também a pensar no futuro, sabendo que temos que dar um passo de cada vez? E aí, com isso, planejar a minha meta e planejar os meus passos em direção a essa meta? Será que eu ajudo a lembrar que ninguém pode controlar todas as circunstâncias, mas todos podem escolher comportamentos positivos e protegidos para que coisas boas aconteçam? Por exemplo, eu não posso controlar se vai ter um tiro ou não perto da escola dos meus filhos, mas eu posso acreditar que eu posso ter comportamentos positivos e protegidos para me sentir em segurança, ou seja, quando o sinal da escola bate, eu vou e me recolho junto com a turma, não me oponho aos procedimentos. Ou, por exemplo, numa situação de prova, né? O quanto que eu não posso controlar a minha nota ou a dificuldade da prova, mas eu posso estudar e me preparar para que coisas boas aconteçam e eu tire uma nota boa. Será que eu recompenso a responsabilidade demonstrada com o aumento de privilégios? Ou seja, quando o meu filho vem cumprindo com as suas obrigações e responsabilidades de estudante e de filho, eu vou aumentando os privilégios dele? Ou não há uma relação clara entre responsabilidade e privilégio? Será que eu ajudo o meu filho a reconhecer mesmo seus pequenos passos para o sucesso, ou seus pequenos sucessos, para que ele experimente a sensação de que ele é bem-sucedido? Ou será que eu só valorizo quando ele é a medalha de ouro? Será que eu ajudo meu filho a entender que ele não pode controlar todas as circunstâncias, mas podem mudar os prejuízos escolhendo comportamentos mais protetivos e positivos? Que é muito parecida com a frase número 4, né? Será que eu posso entender que disciplinar é sobre ensinar e não sobre punir e controlar? Porque aí a gente também está falando do excesso de controle parental. E muitas vezes eu gosto de usar a metáfora que educar uma criança é igual segurar um sabonete molhado. Se a gente aperta demais, ele escorrega, né? Então, disciplinar não é necessariamente punir, nem controlar, mas é sim ensinar novos comportamentos, aumentar a frequência de uma resposta positiva. Será que eu uso disciplina para ensinar minha filha ou meu filho a compreender que as suas atitudes têm consequências? Será que eu deixo claros combinados em casa para que os meus filhos saibam o que é esperado do comportamento deles e qual a consequência de cada comportamento? E, finalmente, será que eu recompenso e demonstro reconhecimento do aumento de responsabilidades, dando mais acesso ainda a privilégios? Então, eu sugiro que vocês escolham algumas dessas frases de controle, fiquem de olho por essa semana, notando seus comportamentos, e eu volto com o último vídeo da série Caráter.